que vai então, ele é o professor de Estudo de Física de São Paulo e também um dos diretores do LNS, que vai contar um pouco para a gente dos que está acontecendo lá, né? A palestra, acho que era LNS, passado, presente e futuro, certo? Então, depois vocês podem também querer saber sobre o futuro vosso, se quiser falar com ele. Futuro o quê? O futuro dele também. Então é uma satisfação tê-lo aqui. Ele teve uma semana super atribulada, viajou com o início do exterior, voltou, enfim, se dispôs mesmo assim vir aqui falar com a gente. Então, por favor, obrigado, hein, Bar. Será que é bom apagar a luz lá? Ou da frente? Estão enxergando bem então, né? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Bafa para poder dar palestra aqui, do meu irmão que fez o meio de campo. Dar um oi a alguns amigos, velhos amigos que estão ficando velhos, né? E vou contar um pouco a história. Para do passado eu vou passar rapidamente, contar um pouco a situação atual do laboratório e o que é a perspectiva futura e por que a importância desse futuro, tá? Boa parte de vocês talvez tenha acompanhado lá o começo da história do síncrotron, então talvez até conheçam melhor do que eu a história do síncrotron. Quem morava em Campinas na época acompanhou bem o início do síncrotron, né? Vários dos nossos colegas foram trabalhar lá. Bom, o síncrotron fica em Campinas, certo? Foi o local que foi escolhido para a construção do laboratório. E a história do síncrotron começa, na verdade, no início da década de 80, certo? E tudo começa no CBPF, é uma pessoa ligada à USP que capitaneou essas ideias iniciais, foi o Roberto Lobo. Roberto Lobo, na época, era diretor do CBPF e começou a discussão sobre fazer um grande laboratório no país, certo? Alguma das motivações, eu conversei com o Lobo no ano passado, ele falava que as ideias lá nessa época era construir um laboratório que tivesse várias características para o país. Uma era que fosse um grande projeto de laboratório, característica de laboratório aberto, multiusuário, um laboratório nacional. Dois, que pudesse ampliar ou incrementar a área de física experimental no Brasil, que é uma área que até hoje ainda é subdimensionada do ponto de vista do que se olha no resto do mundo, comparado com o número de teóricos, naquela época era pior ainda. Que pudesse ter uma característica de desenvolvimento de instrumentação científica, porque o Brasil era muito fraco, ainda é, então se queria ter um projeto que pudesse desenvolver, alavancar a instrumentação científica. E que pudesse também dar uma perspectiva para jovens que tinham sido enviados para o exterior, estavam retornando, e que pudessem ter um ambiente para executar seus experimentos, sem necessariamente depender de, vamos dizer assim, da infraestrutura de grupos já pré-existentes. Eles pudessem ter autonomia para ir num determinado lugar e realizar seus experimentos. O projeto, quer dizer, tinham várias ideias, algumas pessoas defendiam outros tipos de acelerador, mas eventualmente decidiu-se por um síncrotron, acho que foi a melhor escolha. Espero conseguir mostrar por quê. Pela amplitude de áreas de pesquisa que o síncrotron cobre, eu acho que foi uma excelente opção para o país. Tá? Foi altamente criticado pela comunidade. A comunidade quase que completa era contrária à construção do síncrotron. E tinham vários argumentos. Na verdade, parte desses que eram utilizados para defender a construção eram utilizados para não construir. Que a gente não tinha competência técnica, que não ia conseguir fazer funcionar, que não ia ter uso, mesmo que fizesse, não iam ter usuários, porque tinha um grupo muito pequeno, então ia ficar inútil, e que ia drenar o dinheiro da comunidade para um grande projeto e ia faltar dinheiro para os grupos. Certo? Eu acho que também eu pretendo mostrar que nada disso se tornou verdadeiro. Na verdade, não falta, acho que, dinheiro para ninguém, porque o síncrotron existe, e funciona, certo? E opera, e eu vou mostrar que tem um número de usuários significativo. Então, apesar de todas da comunidade ser contra, seguiu-se em frente. Do CBPF iniciou-se daí uma discussão em que local que seria a construção, chegou-se a ter, o pessoal de São Carlos queria levar para São Carlos, o pessoal do Rio queria levar para o Rio, e Campinas eventualmente acabou ganhando essa disputa, e ele acabou indo para Campinas, próximo à Unicamp, não tem nenhuma conexão com a Unicamp, apesar de terem pesquisadores da Unicamp que sempre interagiram pela proximidade, mas não tem nenhuma conexão direta com a Unicamp. Tá? E eu acho que teve uma opção que foi muito importante, que foi a decisão de construção do projeto inteiro no Brasil. Você treinar pessoas para aprender a construir isso daqui. Certo? Isso foi fundamental
para a gente estar na posição hoje, como eu vou falar, de construir algo que seja realmente estado da arte em síncrotron. Nós temos essa opção e a maneira como a gente opera com uma confiabilidade enorme. Então eu tenho uma foto, para quem vai ao síncro, tem a primeira foto, que tem um mural de fotos, tem a primeira foto com um grupo de 5 pessoas, que foi assim como começou, antes de ter sido decidida a construção em Campinas ainda. Foi uma pessoa chamada Ricardo Rodrigues, que foi o diretor, muitos talvez conheçam o Ricardo junto com o Silon e o Aldo Krajewicz, que cuidava da parte científica, o Silon era o diretor-geral, e o Ricardo efetivamente era o diretor técnico. Ele que foi efetivamente responsável pelo projeto e acompanhamento da construção. Ele tinha saído do laboratório depois em 2001, e quando eu voltei agora 1 ano e meio mais ou menos, eu consegui trazê-lo de volta para coordenar o projeto de construção do novo anel. Então eles foram para os Estados Unidos, era o Ricardo com 4 alunos, certo? Na verdade não eram só alunos, acho que o Zílio estava na época também nesse grupo. E essas pessoas foram para Stanford, passaram acho que 3 meses em Stanford, foram aprender com um pesquisador dessa área de aceleradores chamado Helmut Wiedmann, e o objetivo era retornar ao Brasil com um desenho do que seria o primeiro projeto do acelerador, para daí começar a brigar por dinheiro. Não sabia nada, eles foram aprender a desenhar um acelerador. Certo? Uma das pessoas era uma aluna que acho que eu estava começando o mestrado, era aluna de iniciação, chama Liu Lin. Hoje ela é a líder do grupo de física de aceleradores. Ela está fazendo o desenho do projeto Novo Anel. Então ela realmente é respeitada internacionalmente. E a partir desse ponto, você foi trazendo jovens pesquisadores. Como eu falei, o Marcelo sabe, muitos dos nossos colegas que terminaram a graduação acabaram indo para lá, se envolvendo na pesquisa, e esse pessoal foi aprender a fazer ímã, a fazer vácuo, a soldar. Certo? E o Brasil realmente desenvolveu essa tecnologia e conseguiu construir. Tá? Então aqui em 88, não foi o primeiro prédio, que tinha uma casinha onde o primeiro grupo dessa meia dúzia de pessoas lá na cidade universitária se juntava, então nem tem a foto da casinha. Depois teve esse prédio, que é um prédio no bairro Santa Cândida, fica lá perto da estrada de Mogi, para quem conhece. Lá é que começaram as máquinas da oficina mecânica chegar, a máquina de corte a laser, as primeiras coisas começaram a ser construídas lá. O acelerador linear foi também instalado inicialmente lá. Já na década de 90, então com o campus que foi doado pelo Estado de São Paulo, pelo governo do Estado, você inicia a construção de prédios onde você ia começar a montar. Então aqui é o primeiro prédio, que é o chamado prédio de ímãs, onde os ímãs foram montados. E aqui mostra depois a evolução já em 97, quando você tem o anel pronto e que foi aberto para os usuários. Certo? Quando o negócio ficou pronto, o pessoal morria de medo se ia funcionar. Tinha gente que falava, puta, vai jogar, os elétrons vão dar a volta ali. E funcionou, certo? E realmente, com corrente ainda baixa, porque a gente acha que é fácil, mas não é fácil você conseguir fazer esse elétron realmente dar a volta. Tá? Porque eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona, mas é um sistema de controle e diagnóstico altamente sofisticado para você conseguir fazer que elétrons relativísticos caminhem, certo? Sem se perder nesse meio do caminho, você fornecendo energia de radiofrequência para realimentar, etc. Então funcionou. Tá? E ele abriu, se não me engano, com perto de 9 linhas até o final de 97. Hoje nós vamos estar até o segundo semestre com 16 linhas de luz. Tá? Então aqui mostra uma evolução do LNLS. Quando ele começou, então, era só LNLS e o objetivo era fazer o laboratório de luz síncrona. Certo? Já no final da década de 90, certo, para o começo de 2000, como uma área que utiliza síncrotron bastante, biologia molecular estrutural, certo? E o Brasil carecia, e ainda são poucos os grupos que realmente têm toda a parte de expressão de proteína, purificação, cristalização, que é a parte mais difícil, para poder fazer difração de raio-x em cristais macromoleculares, decidiu-se iniciar lá no síncrotron um negócio chamado CBIM, que era Centro de Biologia Molecular Estrutural, tá? Cujo objetivo era ter lá no campus um ambiente em que você pudesse fazer cristais. Então o CBIM começou. Ao mesmo tempo, também começou a área de microscopia, certo? Porque, na verdade, por acaso, tinha o Daniel Gart, que é um argentino, alguns de vocês talvez conheçam, que tinha trabalhado com microscopia e aí ficou natural que ele estivesse lá em Campinas. Ele foi buscar dinheiro na FAPESP e começou uma área de microscopia também. E 2007, mais ou menos, houve uma decisão do governo brasileiro de que, como o Brasil
é um importante ator na área de bioetanol, tá? Então, seria importante que o Brasil tivesse um centro, um laboratório nacional para fazer pesquisas, principalmente na que é chamada etanol de segunda geração. Existem grupos no Brasil que já trabalham nisso, mas o governo queria um laboratório nacional que pudesse atuar em algumas diferentes áreas, em particular, ter uma planta piloto onde empresas pudessem fazer testes de enzimas já em escala semi-industrial, então você fazer o upscale, quer dizer, do seu processo, algo que você desenvolve na bancada e você quer saber se aquela enzima funciona e com que eficiência. Então, essa planta piloto foi decidida que ela ia existir no Centro de Biologia Molecular, no Centro de Bioetanol, e também a pesquisa básica na área de obtenção de etanol de segunda geração, ou seja, bagaço e palha. Você já sabe fazer isso, mas o que você precisa é ter isso de forma economicamente viável. Então, você tem que ter proteínas, enzimas com eficiência, pré-tratamento do bagaço, etc. Então, criou-se o CTBE. Com esse aumento de atividades, decidiu-se no final de 2008 para começo de 2009, uma reestruturação do campus. Então, o que era LNLS somente, hoje são vários laboratórios nacionais, cada um com seu diretor. Então, o LNLS hoje compõe o síncrotron propriamente dito e ainda o que é chamado hoje de LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanociência, ou de Nanotecnologia, depende aí do que você prefira, ciência ou nanotecnologia, mas que ele virá a ser um laboratório independente. Tem o CEBIM, que cresceu e virou LN Bio, certo? Que hoje tem um diretor que chama Kleber Franquin, então tem o diretor do LN Bio. E tem o CTBE, que é o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, cujo diretor é Marco Aurélio Pinheiro Lima. E eu sou o diretor do LNLS. Todos esses laboratórios hoje estão dentro de uma estrutura que é o campus, que chama CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, certo? E que é composto por esses laboratórios nacionais que estão aqui. Tem um diretor-geral hoje do CNPEM e no momento é o professor Walter Colli, aqui da USP, ele é o diretor-geral. Então essa é a estrutura que está hoje lá. Então aquele era o passado, hoje é a estrutura do presente, e isso é operado por uma organização social chamada ABT-Luz. A ABT-Luz foi criada em 1998, também como uma inovação na gestão de ciência no país. Então quando criou-se a Lei das Organizações Sociais, na lei, certo? Que foi o Bresser que estava envolvido nisso, o próprio Silon participou da criação da lei. O nome ABT-Luz é a primeira organização social criada, ela aparece na lei de criação das OS. Qual que é o espírito, então? Então, você tem essa organização social que assina um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? Que tem metas nesse contrato, você tem uma série de metas que você tem que cumprir, ao repasse do dinheiro pelo MCT para você fazer a operação e cumprir essas metas. Tá? Então é assim que a gente funciona. E a organização social tem um conselho administrativo e a gente responde ao conselho, certo? E o conselho tem representantes de várias entidades do país, na área de ciência, de empresas, etc. Tá? Então é assim que a gente funciona. Voltando a falar do síncrotron agora, em particular. Tá? Então, como eu falei, ele é um projeto extremamente bem sucedido, é um laboratório que eu chamo de singular, porque realmente é um projeto de grande porte, completamente desenhado, construído e projetado no Brasil. Mais de 85%, tudo que está lá, foi feito no país. Certo? Foi a primeira fonte de luz síncrotron do hemisfério sul, certo? Então foi pioneiro no hemisfério sul. Hoje a Austrália tem uma fonte de luz síncrotron maior que a nossa, de terceira geração. Ainda é a única na América Latina. Tá? E é considerado, em geral, por várias pessoas, como exemplo de sucesso de uma empreitada desse tipo no Brasil. Tá? O que é um laboratório nacional? Eu dei uma palestra bem geral, tanto que eu não sei se a maioria, como é o IA, tem físicos, não físicos, tá? E não sei se tem gente que conhece ou não o LNLS, então ela está com um caráter bastante geral também. Tá? O Laboratório Nacional, como é que a gente funciona? Ele é aberto a todos os pesquisadores, sejam públicos ou privados, com um modo completamente transparente de operação. Então nós temos períodos de submissão de propostas, para a maioria das linhas 2 vezes por ano, nas de biologia molecular e estrutural são 3 vezes por ano. Então você está aberta a proposta, você submete o seu projeto para utilização, você solicita que vai querer usar uma determinada linha por um determinado tempo, tem comitês científicos variados, dependendo das diferentes técnicas, externos ao laboratório, que vão julgar esses processos e, em princípio, aprovar ou recusar determinadas propostas e definir quanto tempo vai ser alocado. Então, e você recebendo
o ok de que vai resolver a sua proposta, você vai lá utilizar de graça e ninguém do laboratório, a não ser que você já tenha uma parceria ou seja um colaborador, ninguém entra no seu paper, certo? Você vai utilizar o laboratório como se estivesse no seu próprio laboratório. Então tem lá determinada linha de luz, você vai levar a sua amostra, você vai levar a sua equipe, podem até 5 pessoas por experimento. Tem o pessoal da casa que vai ajudar a alinhar, a montar, mas você vai ficar fazendo o seu experimento como se você estivesse no seu laboratório. Tá? Depois acabou, você volta para casa, vem a próxima equipe. A gente opera 24 horas por dia, das 7 da manhã de segunda-feira até as 7 da manhã de sábado. No fim de semana fica ligado, mas a gente não tem usuários, tá? Porque a gente precisa fazer estudos de máquina, precisa fazer a manutenção e também por uma questão de ter pessoal para cuidar dos usuários todos no fim de semana. Tá? Desse ponto de vista, é fundamental que as comunidades científicas do país, né, das diferentes áreas, façam parte efetivamente do laboratório. Esse feedback de tá bom, não tá bom, tanto que nós criamos recentemente um comitê de usuários. Então, existem representantes dos usuários que fazem a interface com o laboratório. Daqui tem um representante da área industrial, que é um da Petrobras, tem representantes da área de biofísica, tem representantes da área de materiais, e eles são a interface para dar um feedback para a gente. Além disso, o usuário lá é fundamental que ele diga, a linha está boa, não está boa, ter ideias para fazer novas instrumentações. Então, esse envolvimento é fundamental para o laboratório. Ok? Bom, para aqueles que não sabem por que o Brasil decidiu fazer um síncrotron, por que o mundo, na verdade, quase todos os países desenvolvidos do mundo, acho que talvez todos, tenham síncrotrons e continuam construindo síncrotrons mais modernos. Por quê? Bom, cada vez mais você quer poder fazer estudos de novos materiais com características singulares, materiais mais leves, mais resistentes, mais eficientes, ou remédios com características particulares e tal. Ou entendimento das mais variadas áreas do conhecimento, mas que você quer poder fazê-lo num nível atômico, certo? Aqui dá um exemplo de que uma fratura, na verdade, em algum momento são átomos que estão tendo ligações químicas quebradas. Se eu quero entender isso de verdade, eu preciso entender o que está acontecendo nesse nível atômico, certo? Portanto, eu preciso ter ferramentas que me permitam responder algumas perguntas, como tipo, quais são os átomos, como eles se ligam, etc. Como eu vou mostrar, síncrotrons são, na verdade, equipamentos que permitem que você responda perguntas importantes para quase qualquer material desse ponto de vista atomístico, em quase todas as áreas que você possa imaginar do conhecimento. Tá? Desde paleontologia, arqueologia, vou mostrar alguns exemplos, a física de matéria estado sólido, supercondutividade, magnetismo, até problemas de cimento, engenharia civil, metais, materiais, polímeros, plásticos, catálises, quase qualquer coisa que você queira imaginar, medicina, tá? E assim vai. Então, se você quer fazer esse estudo atomístico, o que você precisa? Você precisa responder algumas perguntas, como que tipos de átomos compõem um determinado material, como esses átomos se estruturam tridimensionalmente, qual é a geometria ou distribuição deles, como são as ligações químicas, as distâncias entre o tamanho dessas ligações, e como os elétrons se distribuem, porque as ligações químicas basicamente têm a ver com redistribuição de elétrons nas camadas de valência. Então, você quer poder responder essas coisas todas, certo? Se você for olhar, as distâncias entre átomos caem na escala de nanômetros. Então, aqui você tem o espectro eletromagnético, aqui o comprimento de onda, aqui a energia. Se você olha que você quer coisas na ordem de nanômetros, você vai cair na região de raio-x. Se eu quero saber quais são os tipos de átomos, eu preciso de alguma ferramenta que seja um fingerprint, aí, um digital dos átomos. O que são esses digitais? São excitações de níveis de caroço. Então, para quem lembra lá, você tem os determinados níveis atômicos. Os elétrons mais externos, que são chamadas camadas de valência, elas, quando você forma um material, elas, entre aspas, perdem a identidade característica daquele átomo e fazem as ligações químicas. Mas os níveis mais internos, que são chamados níveis de caroço, eles preservam as identidades de cada átomo. O que quer dizer essa identidade? Então, mais ou menos, as energias de ligação, tá? Ou as energias que você vai excitar esses elétrons internos. Elas têm pequenas modificações que dependem do ambiente químico, o que também é importante para você aprender sobre o ambiente químico. Mas a energia é basicamente característica daquele elemento. Então, se você tem aqui a borda chamada K, que é a estação do 1s, borda L, etc., de diferentes elementos, você vê que você vai ter energias características e todas estão caindo na região também de raio-x
ultravioleta, e dependendo de elementos mais pesados, isso aqui vem para raio-x cada vez mais duro. Então eu preciso, e também se eu quiser estudar a estrutura eletrônica agora de valência, você vai perceber que a energia característica é na região do ultravioleta, raio-x mole. Então se eu quero responder aquelas perguntas do começo, eu vejo que o que eu preciso é ter uma fonte, certo? Contínua, que cubra raio-x mole, raio-x duro. E, na verdade, tem uma série de outras estações elementares que eu, por exemplo, posso querer estudar como vibrações, que eu preciso de infravermelho, tá? De alto brilho, eu já vou chegar nisso daí. E síncrotron, como a gente vai ver, ele fornece, na verdade, um espectro praticamente contínuo de alto brilho que cobre toda essa região. Tá? Por isso que vai ser a importância de síncrotron. Então, por que raio-x, aqui é um resumo de raio-x, são importantes? Além dessas características, ele também tem um alto poder de penetração. Certo? Todo mundo sabe disso porque já foi fazer imagem de osso e tal. Então tem um poder de penetração. Então raio-x são importantes para você poder fazer imagens. Eu vou mostrar vários exemplos de imagens. Então você pode ver coisas que você não veria naturalmente, penetrando o material. Você pode saber sobre a estrutura atômica e molecular, ou seja, onde estão os átomos. Pode saber sobre a estrutura eletrônica e ligações químicas, ou seja, onde estão os elétrons. E eu não mencionei, mas é possível também interagir com o momento magnético, o momento angular, desculpa, do elétron, seria o spin, certo? Também com o momento angular orbital, mas é possível você interagir com esse momento angular. Ou seja, você também pode saber sobre spin, portanto, sobre propriedades magnéticas. Tá? Então, com radiação eletromagnética nessa faixa, você pode aprender praticamente o que você quiser sobre materiais. Então, precisa de uma boa fonte de luz. O que é uma boa fonte de luz? Como a gente vai ver, ela é intensa, de alto fluxo, certo? Que seja colimada e que tenha, isso aqui é também com alta estabilidade. Aqui um exemplo do que é mais ou menos uma boa fonte, vai definir um parâmetro importante, uma figura de mérito importante. Então, se eu quero fazer um estudo sobre um objeto lá, minha florzinha, se eu tiver uma fonte que tem uma área grande aqui, que tem uma divergência angular grande, a quantidade de radiação ou de fótons que vai atingir o objeto que eu quero estudar é pequena, porque eu estou perdendo a maior parte deles para fora, certo? Então essa seria uma boa fonte para eu poder estudar algo desse tamanho, porque ela tem uma pequena área e tem uma pequena divergência angular, é igual a esse laser que eu tenho aqui. Certo? Se eu tivesse uma lanterna, não ia estar conseguindo iluminar, porque você ia estar perdendo a maior parte dos fótons e ele está numa grande divergência angular. Tá? Então define-se alguma coisa que vai depender dessa divergência angular e dessa área e que tenha também algo a ver com o número de fótons por segundo. Então você define o que seria o brilho ou brilhância, dependendo de como é que tem gente que fala de maneira diferente, mas que é o fluxo de fótons, certo? Que é o número de fótons por unidade de tempo, dividido pela área da fonte e dividido pela divergência angular. Isso também depende do que seria a largura de banda. Você, em geral, tem que defender uma determinada largura de banda, porque você vai fazer isso para diferentes partes do espectro. Então, o que você quer são fontes de alto brilho. Para eu poder estudar coisas que estão ficando cada vez menores, certo? Eu quero uma fonte de alto brilho. Então, o objetivo seria ter uma fonte de alto brilho cobrindo todo esse espectro de ultravioleta, raio-x duro, raio-x mole, se possível outras faixas. Tá? Então, é isso que a gente gostaria de ter. Tá? Uma fonte de alto brilho. Então, o que é radiação síncrotron? E ela, por essas características que eu vou só mencionar, ela é exatamente essa fonte que eu estou falando, de alto brilho que cobre todo esse espectro. Tá? Então, ela é radiação eletromagnética que é emitida quando você tem cargas aceleradas, certo? Relativísticas. Tá? Então, você vai acelerar essas cargas. Então, você tem cargas, acelera. Na hora que você acelera as cargas, a emissão de radiação eletromagnética. O fato das partículas serem relativísticas vai dar uma característica que eu já vou mostrar no próximo slide. Tá? Então, o que eu quero fazer é pegar cargas e, de alguma forma, acelerá-las para ter emissão de radiação. Tá? Então, o que eu preciso é ter uma maneira de produzir essa radiação. Tá? Ela depende do inverso da massa, se não me engano, a quarta potência. A potência emitida depende da massa, o inverso à quarta potência. Então, qualquer carga acelerada vai emitir, certo? Mas é melhor ter uma de massa, como é que se diz? De menor massa possível. Então, o ideal é usar ou elétrons ou pósitrons. Tem síncrotrons no mundo das duas coisas, de elétrons ou pósitrons. A maior parte é de elétrons, que é mais complicado você gerar pósitrons. Mas existe o síncrotron na Alemanha, no DESY, o Petra 3 está rodando com pósitrons no momento. Mas eles querem mudar para elétrons. Então,
Você quer, por quê? Porque você quer uma partícula de massa, da menor massa possível, porque daí você vai ter a maior quantidade de radiação emitida. Então eu preciso produzir essas partículas, que são os meus elétrons, eu preciso ter uma fonte de elétrons, preciso ter uma maneira de acelerá-los inicialmente, otimizar a quantidade de carga que eu vou produzir. Aí eu vou querer armazená-los por horas num anel onde eles vão ficar rodando e toda hora que eles forem acelerados vão emitir radiação. Então eu preciso de um anel de armazenamento para guardar, porque se eu gerar uma vez só, eu emitir, acabou, todo mundo vai embora. Eu não, eu preciso manter algo que todo mundo vai lá e faz os seus experimentos. Tá? E eu preciso de uma série de coisas para manter esses elétrons na sua órbita. Eu preciso de uma rede magnética, eu preciso de ímãs que deflitam, eu preciso de ímãs que refocalizem, ímãs que corrijam a órbita, porque toda hora você tem problemas de instabilidade de órbita, um sistema de ultra-alto vácuo, que senão os elétrons batem nas moléculas, você perde o feixe rapidamente, todo um sistema de reaceleração, porque esses elétrons estão emitindo radiação, eles estão perdendo energia. Para eu mantê-los numa órbita estável, eu preciso repor essa energia, então eu preciso de um sistema que repõe, a maneira de repor através de cavidades ressonantes de radiofrequência, certo? E todo o sistema de controle e diagnóstico. Muito bem, ao fazer isso, eu simplesmente tenho um conjunto de elétrons andando e gerando radiação. O que eu quero fazer são experimentos. Então eu preciso ter uma maneira de coletar essa radiação, entre aspas, e condicioná-la. Tá? Então eu preciso das chamadas linhas de luz. Em cada tangente de um desses ímãs, onde você faz a curva, você tem emissão de radiação. Aí eu preciso instalar uma linha de luz, certo? E todo um sistema para poder condicionar a radiação e fazer o meu experimento. Tá? Então eu preciso fazer isso daí. Isso é basicamente o que qualquer síncrotron no mundo é. Tá? Grosso modo, esse o que vai mudar é o tamanho, detalhes, mas todo síncrotron é basicamente isso. Então tem um sistema que fornece os elétrons e pré-acelera. No caso, lá em Campinas, ele fica no subsolo, essa é a fonte de elétrons, é um canhão, emissão termoiônica, então se aquece, emite os elétrons, tem um sistema de pré-aceleração, depois tem um conjunto de cavidades de radiofrequência, que são essas estruturas aceleradoras, e no final lá do túnel, ele está com 120 milhões de eletronvolts. Aí você tem um sistema, que são as chamadas linhas de transporte, que são ímãs que você tem aqui no final, que vão jogar esses elétrons para o andar de cima. Então quem vai ao LNLS só vê essa parte de cima, você tem que descer para poder ver o linear. Tá? Aí você vai ter a injeção desses elétrons no que é chamado síncrotron booster, ou booster somente, que é exatamente um síncrotron, só que o papel dele é simplesmente aumentar a eficiência desse processo de injeção. Então aqueles elétrons que saem do linear são injetados no booster, você acumula um certo número de elétrons lá, pré-prepara, porque esses elétrons, devido à maneira que você tem essa cavidade de radiofrequência, eles vão se separando em pacotes. Tá? Então você não tem uma distribuição contínua de elétrons, você tem pacotes de elétrons, então você vai no booster aumentando o número de elétrons em cada pacote, meio que já distribuindo no número apropriado para injetar no seu anel exterior de armazenamento. Tá? Então aqui você vai fazer isso daqui e depois acelera esses elétrons já de 120 milhões de eletronvolts para 500 milhões de eletronvolts. Então quando você acelera para 500 milhões de eletronvolts e tem um número suficiente, você joga esses elétrons para o anel externo, que é o chamado anel de armazenamento. Que aqui está mostrado, aqui foi antes da cobertura, hoje se você vai ao síncrotron você não vê mais isso daqui, porque tem um concreto que cobre para proteção radiológica. Então aqui é o tubo, certo? Que é um tubo de aço inox, em ultra-alto vácuo, que os elétrons estão andando lá dentro. E tem todo um conjunto de ímãs, certo? Esses grandes aqui são chamados dipolos, certo? Então é um ímã que te fornece um campo magnético praticamente constante. No nosso caso aqui é da ordem de 1,7 Tesla, se não me engano, tem um número mais para frente, que os elétrons vão ser defletidos para que eles fiquem numa órbita circular. Todos os síncrotrons do mundo precisam ter esses dipolos. E depois tem um outro conjunto de ímãs, que são quadrupolos e sextupolos, para focalização, correção de órbita, etc. Ok? Esse processo de aceleração que eu descrevi, que você vai daí no final, no nosso caso aqui, lá no LNLS, você acelera de 500 milhões de eletronvolts para 1,37 bilhões, ou 1,37 GeV. Tá? Essa é a energia final de trabalho do LNLS. Esse processo que eu descrevi de injeção, ele ocorre 2 vezes ao dia no LNLS. Tá? 7 da manhã e 7 da noite. Uma vez que você, por exemplo, 7 da manhã, fez todo esse processo, injetou e chegou na corrente de operação, a gente começa em 250 mA, você para esse processo de injeção e mantém esses elétrons circulando. E aí o pessoal fica fazendo seus experimentos.
Entretanto, como você tem gás residual, você tem alguma interação, você tem instabilidade, você vai perdendo elétrons ao longo do que a gente chama de turno. Hã? Você extrai energia, mas você repõe na cavidade de radiofrequência. Então, em cada volta, o elétron emite, certo? Aí ele passa na cavidade de radiofrequência, ele tem que chegar... por isso que você tem que acertar exatamente a velocidade deles com a fase da onda na cavidade de radiofrequência. Ele surfa, entre aspas, na onda. Os mais rápidos, porque alguns estão mais rápidos, eles têm que chegar de tal forma que eles são desacelerados pela onda. Os mais lentos têm que chegar de tal forma que ele é acelerado. Então é como se fosse um oscilador harmônico. Se você estuda oscilador harmônico, a cavidade de radiofrequência funciona assim. E era por isso que ela seleciona em pacotes. Porque você tem a sua cavidade ressonante com a onda de radiofrequência oscilando, certo? E quando você tem que chegar na fase apropriada, os elétrons que estão fora de fase, eles vão se perder. Então você está toda hora repondo energia e perdendo energia. E esse processo não tem eficiência total, você vai perdendo elétrons ao longo do turno por vários processos físicos, tá? Quando você diminui muito o tamanho do pacote, um dos processos, por exemplo, que em geral não é importante, mas começa a ter uma certa repulsão entre os elétrons, que também aumenta a perda. Mas vão perdendo. Então você começa com a corrente máxima e tem um decaimento meio que exponencial, não é uma exponencial única, ela muda um pouco o coeficiente. Então você tem um tempo de vida, quando ele chega abaixo de um certo valor, a gente reinjeta. Então a gente tem turnos de 12 horas. Aí tem esse processo todo de novo, volta para a corrente de operação. Tá? Os síncrotrons modernos, que é o que a gente quer fazer no novo projeto, eles funcionam num negócio chamado modo top-up de operação. Então você fica continuamente injetando. Tá? Então a cada 2 minutos, mais ou menos, 1 minuto, 3 minutos, depende do tempo de vida do seu feixe, você tem o booster, tá? Com a energia igual à energia final do anel, e você injeta e tem que ser transparente para o usuário. Então a corrente vai ficar praticamente constante, tá? Ela vai ficar com pequenas oscilações, e você não tem essa queda ao longo do turno. Então essa é uma maneira moderna de operar, que é o que a gente quer fazer para o novo anel. Muito bem, mas isso até aí é só um bando de elétrons rodando e gerando radiação. O que interessa é você fazer experimentos com isso. Tem que servir para fazer tudo aquilo que eu falei. Então você precisa, entre aspas, abrir buracos no seu anel, certo? Onde você possa ter a radiação saindo. Porque toda hora que ele faz curva, vai emitir radiação. Você não tem como desligar, porque é um processo físico, acelerou e emite. Só que se não fizer nada, vai bater na parede. E vai ficar esquentando o seu aço inox lá e tal. Que é até um problema. Em geral, você tem que ter todo um sistema de resfriamento. Aí você abre, literalmente, um buraco, deixa a radiação passar e vai coletar essa radiação nas chamadas linhas de luz, certo? Aí nessas linhas de luz a radiação vai sair, certo? Você vai condicionar com uma série de elementos ópticos que eu vou mostrar. Esse é um exemplo de uma linha de luz. Então aqui está o concreto, lá para dentro está um anel, aqui ele faz a curva, emite a radiação. E aí você vai ter monocromadores, se você quiser selecionar qual é a faixa de frequência. Você vai ter espelhos para você poder orientar e fazer sua ótica. Você vai ter fendas para poder colimar a sua radiação. Então você tem uma série de elementos ópticos, cada um particular para poder ter uma determinada técnica, uma faixa de frequências, etc. Tá? E você vai ter a radiação chegando efetivamente na estação experimental, que é a parte final da brincadeira, que é onde, em geral, os usuários vão interagir. Onde você vai colocar a sua amostra, certo? A radiação vai fazer o que ela tiver que fazer lá, ou é absorção, ou é espalhamento, ou é difração, e tem um sistema de detecção. Os detectores são fundamentais. Muitas vezes vale mais a pena você investir bastante num bom detector do que fazer alguma melhoria na sua máquina. Tá? Porque o seu ganho, o avanço dos detectores é fundamental. Aí depois tem um sistema de aquisição de dados, você vai lá, fez o seu experimento, pega os dados, baixa no computador, vai embora para casa e vem mais um grupo fazer a sua pesquisa. Tá bom? Então isso é basicamente o que é um síncrotron. Qualquer um do mundo é isso. São máquinas que produzem feixes bastante brilhantes de radiação eletromagnética, numa faixa ampla, mas o importante é que ela chega até raio-x duro, dependendo da situação, através do movimento, em geral, de elétrons, que são relativísticos, e esses elétrons são curvados devido a campos magnéticos constantes gerados por dipólitos. Esse foi o primeiro síncrotron feito no mundo, em 1947, na GE. Esse é o nosso atual, e tem uns que são muito grandes. Esse da Alemanha, por exemplo, tem 2,3 km, tá? 2.300 metros de perímetro.
Qual é a característica importante dos elétrons serem relativísticos? Aqui são aqueles pacotes que eu falei. Quando eles entram no dipolo, eles vão ser acelerados, eles emitem radiação. Como o dipolo tem uma certa extensão, você tem uma varredura horizontal da radiação. Certo? Você está varrendo. Então você não tem uma limitação na horizontal. Você tem que pôr uma fenda para bloquear quanto de radiação que você quer. Na vertical, ele tem uma limitação natural que tem exatamente a ver com o fato dos elétrons serem relativísticos. Partículas relativísticas, então se você tem um elétron normal oscilando na sua antena, na emissora de rádio, ele vai ter um perfil que é um dipolo, é um perfil de dois lóbulos assim, né, a emissão da radiação. Se ele é relativístico, o que acontece é que esses lóbulos vão se fechando, tá? De tal maneira que a radiação que é emitida, ela é concentrada num feixe, certo? Frontal, para frente do movimento, e tangente à trajetória para onde você está fazendo a aceleração. E a abertura angular desse feixe, ela vai com 1 sobre gama, onde gama é um parâmetro que depende da energia do elétron e da chamada massa de repouso do elétron. Então, quanto maior a energia, maior vai ser o gama e menor vai ser a abertura angular. Então, quanto mais relativístico ele for, tá, mais focalizada vai ser essa radiação. Certo? Então, você efetivamente tem uma lanterna que está varrendo com frequências para dipolos que seguem uma curva, que é uma curva universal. Tem alguma coisa só para eu dar um... Aqui. Só para dar um jeitão dela, num gráfico log-log, onde aqui vai ter brilho e aqui vai ter energia, certo? Se fosse um gráfico log-log, ela tem uma cara mais ou menos assim, certo? E é uma curva universal. Universal em que sentido? Você aqui define uma energia crítica, e essa energia crítica depende simplesmente da energia dos elétrons, o valor da energia crítica depende da energia dos elétrons e do campo magnético que você está usando para fazer a curvatura, certo? Então essa energia crítica é uma função da energia dos elétrons e do campo magnético, tá? Na verdade, o que eu tenho que plotar aqui seria um negócio E sobre EC. Aqui eu tenho um valor 1, certo? Vai aqui, tá? Então podia ser o EC. E mudar o EC, ou seja, mudar a energia ou mudar o campo magnético, significa simplesmente trazer isso mais para cá ou mais para lá. Tá ok? É a única coisa, mas a forma da curva é universal. E metade da potência emitida está para cá, 50% da potência emitida está para cá, e 50% da potência emitida está para cá. Certo? E isso tem uma queda bastante abrupta aqui. Isso é num gráfico log-log. Se você plota num gráfico normal, esse negócio é assim. Certo? Como a energia é mais alta, você acaba integrando e vai dar metade da potência. Então, o que é importante é o seguinte. Dado um desenho de síncrotron, dado um campo magnético, que é importante definir por causa da órbita, você tem que fechar essa órbita. Dada uma energia, essa curva está definida para a emissão de radiação do seu anel. Tá? A única maneira de você mudar essa curva é mudar a energia, que vai também implicar em mudar o campo magnético. Vou chegar lá, então. Esses são os dipolos. Tá? Então, uma máquina tem isso definido e pronto. Tá? E essa curva aqui, no nosso caso, por exemplo, do LNLS, como a energia é de 1,37 GeV e o campo magnético é perto de 1,7 Tesla, essa nossa energia crítica é aproximadamente 2 keV, que é na faixa do final do V para começo de raio-x mole. Então, nossa máquina não é uma máquina desenhada para ter boa emissão em raio-x duro. É uma grande limitação do síncrotron atual. Porque como isso aqui cai rápido, o brilho, quer dizer, a quantidade de fótons que você dá para usar é, regra de polegar, mais ou menos 4 a 5 vezes isso. Então você consegue ter coisas razoáveis até 8, 10 kV. Então nós temos uma limitação, tá, na emissão de dipolo. Perfeito. Como o BAFA já chamou a atenção, certo? O pessoal, ao longo do desenvolvimento de síncrotrons, percebeu que nos trechos retos, então você tem num síncrotron trechos retos, trechos curvos, trechos retos, trechos curvos. Aqui estão os dipolos e aqui tem a emissão dos dipolos, certo? Nesses trechos retos, como você não teria aceleração, tá? Você não teria emissão de radiação.
Entretanto, o pessoal percebeu que você poderia inserir, e por isso o nome de dispositivos de inserção, conjuntos de campos de elementos magnéticos, que seriam ímãs, tá, com polaridades opostas, que você coloca esses caras em sequência. Então, quando os elétrons entram no teixo reto, eles agora vão sentir esses campos magnéticos e eles vão ondular, certo? Por quê? Porque eles vão ser desviados, tá? Então, você vai poder acelerá-los nesse trecho reto. E você agora tem a liberdade de mexer em vários parâmetros. Eu posso mexer qual é o período desses ímãs, eu posso mexer em qual é a intensidade desses ímãs. Eles não precisam mais estar amarrados ao desenho da rede magnética, tá, que faz com que os elétrons fiquem fazendo curva. Então eu tenho uma liberdade de desenhar os meus dispositivos de inserção. Tá? E tem dois tipos de dispositivos de inserção. Os chamados wigglers, que o Bafa mencionou, e os chamados onduladores. São iguais do ponto de vista do desenho. São conjuntos de ímãs que vão fazer com que os elétrons ondulem. Tá? Qual é a grande diferença? Como a gente já falou, a abertura angular ela é proporcional a 1 sobre gama. Você lembra que quando o elétron faz a curva, ele emite a radiação, isso sai com uma abertura angular que depende de 1 sobre gama. Certo? Então imagina que você tem a emissão saindo, toda hora que ele faz a curva, você vai ter uma emissão, outra emissão, emissão, emissão. Então você está tendo um conjunto de, como é que se diz? Desses feixes sendo emitidos cada hora que você faz a curva. Tá? Se a abertura do movimento for grande comparada com esse 1 sobre gama, você tem vários cones, entre aspas, desses, emitindo sem interferência, porque um está aqui, o outro está longe, a abertura é 1 sobre gama, eles estão mais distantes do que 1 sobre gama. Então você não tem a possibilidade de interferência nessa emissão. Tá? E você vai ter a soma da intensidade de cada um deles. Tá? Então se eu tenho N magnetos, eu vou ter aquela intensidade multiplicada por N, mas com uma abertura angular grande e sem nenhuma interferência. Então ele vai aumentar o meu brilho por um fator N. Esses são chamados wigglers. Tá? Em geral, eles têm campo magnético bem mais forte, dão um espectro parecido com o dos dipolos, mas com um ganho de intensidade de brilho. Então aqui é ilustrativamente o espectro que eu mostrei dos dipolos. Tá? Aquela curva lá, meio mal desenhada, mas é um espectro quase contínuo. Os wigglers seriam esse azul. Você aumenta o brilho e você teria a possibilidade de mudar essa curva também, porque como o campo magnético agora pode ser mais intenso, eu posso mudar o que seria, entre aspas, a energia crítica do wiggler. Os onduladores, por outro lado, eles têm uma abertura o desvio da órbita é pequeno, entre aspas, quando comparado com o sobre gama. Então a radiação que é emitida no primeiro ímã, entre aspas, interfere com a do segundo, que interfere com a do terceiro. Então você, para certas frequências, que depende da geometria do ondulador e da energia do elétron e tal, você tem interferência construtiva dessas diferentes ondas. Então o campo elétrico vai se somar e a intensidade vai ser o quadrado do número de ímãs. Então você vai ter um aumento de brilho que vai com N ao quadrado. Então são dispositivos de inserção que te dão alto brilho, mas em frequências agora características e não mais um contínuo. Tá? Então os onduladores, eles são hoje os elementos de inserção preferidos para alto brilho. Só que você precisa então ter vários diferentes onduladores para cobrir uma região grande do espectro. Tá? Então as máquinas de segunda geração, como a nossa, elas são máquinas cujo desenho, tá, favorecia os dipolos, tinha muito poucos trechos retos e não favorecia os elementos de inserção. As máquinas chamadas de terceira geração, elas favorecem os trechos retos para você ter mais dispositivos de inserção. Principalmente poder ter mais onduladores. Além disso, elas são máquinas, como eu vou falar, que têm uma coisa chamada emitância muito baixa. Eu já vou chegar lá, tá bom? Segunda geração, por quê? Porque a primeira geração de síncrotrons, na verdade, era um produto, era um parasita. O uso do síncrotron era um parasita dos aceleradores. O pessoal que estudava a estrutura da matéria fazia aceleradores para bater uma partícula na outra. Mas como você tem que acelerar em anéis, que eram chamados também anéis síncrotron, a radiação era emitida de qualquer jeito. Tá? O pessoal percebeu que a radiação era interessante e montaram estações experimentais para um uso parasita daquela radiação. Tá? Cornell mesmo, o acelerador de Cornell, ele era assim, era um acelerador e você tem o pessoal de síncrotron usando.
Como essa radiação se mostrou tão interessante, o pessoal passou a construir aceleradores só para o uso do síncrotron, são as chamadas máquinas de segunda geração, que tem essa característica, o uso forte dos dipolos, poucos trechos retos, em geral pequenos, e também a questão da estabilidade da órbita, ela não era tão avançada. Tá? O sistema de controle, diagnóstico, então você não conseguia ter uma imitância tão baixa, que eu já vou chegar lá. Tá? E aí você foi evoluindo para o chamado síncrotron de terceira geração. Então tá, propriedades, então isso é um síncrotron, tá? Então você vai poder gerar coisas, então vai satisfazer exatamente aquele seu desejo de ter uma ferramenta que te forneça UV, raio-x mole e raio-x duro, com alto brilho, para fazer entender qualquer coisa que você queira, em princípio, sobre diferentes materiais, tá? Orgânicos ou inorgânicos. Então a máquina de alto brilho, bastante alto brilho nos onduladores, altamente direcional, certo? Tem um espectro praticamente contínuo, vindo tanto dos magnetos quanto dos Wigglers, dos bending magnets, né, dos dipolos. Tem outras características interessantes. No plano da órbita, ela é linearmente polarizada, fora do plano é circularmente polarizada, com onduladores, você pode desenhar os onduladores também para te dar polarização circular, tanto para um lado quanto para o outro, que é importante para experimentos em magnetismo. Tá? São pulsados, porque como você tem os pacotes, você tem, na verdade, pulsos, dependendo então da maneira como você preenche a máquina, porque você pode preencher a máquina de diferentes maneiras. Você pode pôr um pacote só, você pode pôr 4 pacotes, você pode pôr pacotes condensados aqui, mais vazios ali. Então tem diferentes maneiras de preencher a máquina. Se você preenchê-la de modo apropriado, você pode usar essa estrutura temporal da radiação para fazer experimentos resolvidos no tempo. Tá? Então, aqui, por exemplo, no síncrotron, 2 semanas por ano, a gente opera no que a gente chama de single bunch. Seria pacote único, você só preenche com um pacote, e você pode, então, fazer experimentos com resolução temporal. Tá? Tipo pump and probe, você vem com um laser, faz uma estação e usa a passagem para poder fazer um experimento, por exemplo. E tem, entre aspas, principalmente nos síncrotrons de terceira geração, devido a essa alta colimação, você tem uma fração significativa coerente da radiação. Você vai poder fazer diferentes tipos de experimentos, certo? Você pode fazer experimentos de difração de raio-x para investigar a estrutura cristalina, você pode fazer espalhamento de baixo ângulo, que é importante para a área de nanopartículas, polímeros, você pode ter experimentos de espalhamento inelástico, é uma das coisas que tem avançado em alguns síncrotrons, tem um experimento, tem um pesquisador alemão que está, acho que ele está na Alemanha, esse cara, não me lembro onde ele está, que ele já consegue fazer experimentos de excitação com resolução de 1 mV e 1 mK. Então ele tem feito experimentos muito importantes na área de supercondutividade. Tá? Experimentos de absorção, fluorescência, que é importante para você, por exemplo, identificar diferentes tipos de elementos, tem aplicação grande em geofísica, em arqueologia. O que mais que aqui que eu tenho aqui? Análise de superfície de imagem. Imagem em particular tem crescido demais devido a essas propriedades de alta coerência dos síncrotrons de terceira geração. Então esses são vários dos diferentes tipos de experimentos que você pode fazer, e aquelas estações experimentais, que são as linhas de luz, elas são desenhadas para se particularizarem em uma dessas técnicas. Tá? Acho que eu posso pular aqui, né? Então você pode ter informação estrutural, tal, isso aqui eu já falei. Então esse é o LNLS, como eu falei, tem 1.37 GeV, corrente máxima 250 mA. Já falei basicamente tudo isso, e a nossa energia crítica é de 2 kV. Tá? Então nós temos hoje operando, no ano passado, na verdade, e agora no começo do ano, nós abrimos com 14 linhas de luz, das 14 são 13 baseadas em dipolo, e uma baseada num Wiggler de 2 Tesla, que é o Wiggler para a linha de biologia molecular estrutural. Agora, em 2011, nós vamos abrir mais 2 linhas, uma delas está pronta, que é a linha chamada PGM, que é uma linha baseada no ondulador, e a linha mais moderna que a gente tem no síncrotron. Já vou mostrar uma foto dela, e provavelmente até o meio do ano, a gente deve finalizar a linha do Wiggler supercondutor, que é um Wiggler de 4 Tesla, e vai permitir que a gente faça experimentos agora chegando até próximo a 30 keV, que vai ser uma coisa que a gente não conseguia fazer no LNLS. Nós temos 3 linhas de difração, temos 2 linhas de biologia molecular estrutural, nós temos 2 linhas para espalhamento, a linha SAX, para quem é usuário de SAX ou alguém usa, nós fizemos um remodelamento numa delas, ganhamos um fator de 100 no brilho, na verdade do brilho não, do fluxo, então ela está realmente bastante competitiva.
Tá? E uma das ideias é você abrir para fazer saques com resolução temporal. Então, por exemplo, você pode, para experimentos em reologia, que tem um interesse grande, você vai esticando um plástico, ou torcendo, mudando, e você quer poder fazer resolução temporal da evolução. Vai ser possível fazer agora nessa linha de saques. Tá? Temos 4 linhas de absorção e fluorescência, ou seja, de espectroscopia. Tínhamos 3 linhas na região do UV e do raio-x mole, e usuários da SGM também vão ficar felizes. Nós trocamos o primeiro espelho, que estava com grandes instabilidades térmicas, colocamos uma base também para aumentar a estabilidade. A SGM também teve um ganho significativo de estabilidade. Tá? Então, o pessoal que usava para a área de superfície, para dicroísmo, na área de magnetismo, vai ficar feliz com essa linha. E abrimos a PGM, que é essa linha que está aqui, que estava meio que encalacrada. Foi uma das metas nossas, foi concluir essa linha. Tá? E essa linha, ela hoje tem um fluxo bastante razoável, bastante bom, dá para fazer experimentos competitivos mundialmente em algumas áreas. Ela tem uma estação que é de bombeamento diferencial, então vai permitir que você faça experimentos em líquidos, certo? Então é importante para a área de física atômica molecular. Ela vai ser boa para magnetismo, então fizemos testes no ondulador também para movimentação, para polarização circular para um lado para o outro, fizemos medidas de dicroísmo circular que foram ótimas, então a linha está muito boa, está sendo testada por alguns grupos para ver se realmente não tem nenhum problema e deve estar aberta para os usuários no segundo semestre. O Wiggler já está instalado, funcionando no anel, a linha está sendo montada, o início da linha já foi montado, todo o primeiro espelho já foi montado e a linha está sendo terminada até o meio do ano, a gente espera também abrir a linha do Wiggler. Esse é o Wiggler supercondutor. Esse é um Wiggler de 4 Tesla, que realmente vai ampliar a possibilidade da gente fazer experimentos até 30 keV, a gente espera. Outra coisa que a gente está também tendo um esforço grande é a automação de linhas de luz. Hoje é uma característica dos síncrotrons no mundo de você poder começar a automatizar algumas das suas linhas, então você vai poder operar aqui do seu laboratório. Esse é o futuro, você poder enviar a sua amostra, pode 1 ou 2 pessoas, e o resto do pessoal interage online, opera a linha e tal. Então, foi feito um projeto piloto com a Petrobras. Essa primeira fase já foi encerrada, nós instalamos em 2 linhas, a linha SAX e acho que uma das linhas de difração. Funcionou, eles operaram no Rio de Janeiro e a gente agora está solicitando aporte para continuar para a fase 2, que é expandir e melhorar esse processo. A gente quer fazer essa automação. Na linha de biologia molecular estrutural baseada no Wiggler, que é a chamada MX2, nós adquirimos no ano passado um robô para o final da estação. Então o objetivo é você poder ter automação, não só para você poder operar de longe, mas principalmente ter uma série de cristais, porque você não sabe qual que é bom, qual que não é bom, quer poder fazer um fast screening. O robô está lá, ele está sendo comissionado. Tá? Nós colocamos, tem alguns problemas, como sempre, né? Coisa experimental, eu aprendi que sempre dá problema no começo, mas esperamos que ele esteja tudo resolvido em alguns meses. Isso vai permitir também um alto throughput, a gente espera, no uso dessa linha. Acoplado com o laboratório de biologia, eles adquiriram, baseado no multiusuário da FAPESP, um robô para cristalização também. Então, quem tiver como fazer a sua síntese de proteína, mas não tem estrutura para cristalizar, pode usar toda a infraestrutura do campus, que você vai ter hoje um robô para cristalização, e esperamos depois funcionando também um robô para a parte de biologia molecular estrutural. Nada, vai poder aumentar, eles vão poder fazer um monte de medidas, certo? Rápidas, para poder cada vez resolver problemas melhores. Então isso é o laboratório hoje, do ponto de vista de usuários, né? Foi uma evolução ao longo do tempo. Em 2010 nós executamos aproximadamente 530 propostas. Como eu falei, cada proposta, mais ou menos em média, tem umas 5 pessoas. Então o número total de pessoas que visitaram o LNLS fazendo experimentos foi de 2.700. É um número bastante significativo. Então aquela crítica do começo de que não tinha usuários era verdade, mas hoje a gente já tem um universo bastante significativo. Precisa melhorar a qualidade dos trabalhos. Hã? O orçamento do síncrotron,
É que tem a nano hoje, é difícil você. Deixa eu pegar aqui. Nosso orçamento é 30 e poucos milhões de reais, mas inclui a nano. Você pegar 20 milhões... É o custo de um síncrotron. Só que o que é importante é perceber que é um lugar para fazer experimentos diferenciados. É isso que o Brasil precisa chegar lá. Certo? É conseguir realmente ir lá para fazer experimentos diferenciados. Né? Isso a gente percebe ainda na comunidade que a gente não atingiu esse patamar. Né? De onde eles vêm? Eu tenho essa não tão detalhada, mas tenho uma até mais detalhada. Tá? Por área de pesquisa tem, mas não está aqui. Claramente física ainda é o que mais usa. Tá? Um dos esforços que eu tenho feito, né, nessa gestão é ampliar as áreas que vão usar. Então, por exemplo, nós fomos ao Museu de História Natural lá no Rio, eles não sabiam nem que tinha um síncrotron no Brasil. E paleontologia hoje, no síncrotron de Grenoble, é responsável, se eu somar arqueologia, paleontologia e áreas afins, dá 7% de uso. Certo? Vou mostrar por quê. Então é uma área... O pessoal ficou maravilhado. Estão aguardando um dos avanços que a gente quer abrir uma linha de imagens. Tá? Então hoje temos mais ou menos, nos últimos anos aqui, 40% de outros estados, 40% do estado de São Paulo e da ordem de 20% de outros países. Não tem aqui a distribuição. Dentre esses outros países, tem vários, mas de longe, obviamente, a grande maioria é América do Sul. E dentro da América do Sul, de longe, a Argentina é o maior usuário do exterior. 14% das propostas do exterior vêm da Argentina. Tá? Como eu falei, também ligado hoje ao NLS, tem o laboratório de nano, certo? Ele tem 5 microscópios, opera do mesmo jeito, como laboratório aberto, etc. Ele tem 5 microscópios eletrônicos, 3 de tamição, 2 de varredura, tem microscopia de AFM, STM, tem um laboratório de microfabricação, também todos esses podem ser utilizados por pessoal externo. Na área de microscopia também é uma das coisas que a gente resolveu abrir, são dos primeiros grupos, talvez o primeiro do Brasil, não tenho certeza, mas no mínimo um dos primeiros, é para a área de criomicroscopia. Então nós estamos adquirindo equipamentos também importantes para a área de biologia, certo? Para você poder fazer imagens, não tem a mesma resolução atômica, obviamente, que você tem na difração, mas você não precisa ter a cristalização. Então você tem moléculas isoladas, você vai rapidamente resfriar e depois você vai fazer com o microscópio a aquisição de imagens dela em diferentes orientações, depois reconstruir esse troço e tentar ter uma ideia da estrutura. Então a gente adquiriu já um pedaço e deve estar chegando também ao longo desse primeiro semestre todo o equipamento para você poder fazer e começar a criomicroscopia. O ideal, obviamente, não temos um microscópio dedicado, então a resolução não vai ser a melhor possível, mas a gente precisa começar a treinar as pessoas e usuários. Acho que vai ser um outro avanço importante para a área de biologia. Do ponto de vista de usuários de microscopia, estamos na ordem de 200, mais ou menos, projetos, propostas por ano. Aí varia muito o número de pessoas que vai fazer um experimento desse. Não é tão homogêneo quanto o do síncrotron. Tem uns que vão 2, uns que vão 3, uns que vão cara sozinho. O número de propostas que a microscopia executou em 2010 foi da ordem de 200. Tá? Eu gosto de usar essa daqui como a propaganda do conceito do campus. Já que você tem biologia, você tem nano, com microscopia, FM, STM, diferentes técnicas. Tem o síncrotron com diferentes técnicas. É um lugar que é aberto para você usar tudo isso. Vocês podem usar todas essas facilidades. Certo? Só submeter e ter o projeto aprovado. Então é um excelente lugar para você resolver de forma integrada problemas. Então, por exemplo, a área de catálise usa muito a microscopia e diferentes técnicas síncrotron. Tá? Exafs para ver a parte estrutural, certo? Muitos usam difração combinado com outras técnicas. Então, você combinar essas técnicas para resolver o problema, cada vez é mais necessário para você chegar na solução de um problema complexo. No caso, por exemplo, de parcerias internas, na área do bioetanol, por exemplo, o pessoal já está usando a FM para entender melhor a fibra, já estamos usando o síncrotron para tentar fazer algumas imagens. Então, você utilizar as ferramentas para a solução dos problemas que foram colocados. Temos interação com indústrias também. Aqui é um exemplo só
De longe, o nosso maior parceiro é a Petrobras, tem vários projetos com a Petrobras, por causa do interesse deles, óbvio, em materiais. Mas aqui é um exemplo de um projeto com a Braskem, a gente está querendo ver se renova, a Braskem tem interesse, e era um projeto para estudo de fibras poliméricas para fazer cabos de alta performance para ancorar, como se diz, plataformas. Tá? Então você quer um material com a densidade apropriada e com alta resistência. Muito bem, então eu considero que, colocando aqueles problemas lá do início, aquelas críticas, teve um sucesso. Você conseguiu construir, você conseguiu operar, você conseguiu aumentar o número de usuários, certo? As coisas, comparado com todas as críticas, temos sucesso. Entretanto, se o Brasil quer continuar competitivo, né, em utilização de síncrotron, então é uma decisão que o país tem que ter. Se acha que é importante ter uma ferramenta que permita, eu vou mostrar a quantidade de áreas que hoje o mundo utiliza síncrotron, alguns exemplos. Tá? Mas a nossa é uma máquina de segunda geração. É uma máquina, como eu falei, de relativamente baixa energia, então a gente não chega em raio-x duro, muito poucos dispositivos de inserção, e é uma máquina do que é chamado alta imitância. Imitância é um parâmetro que combina aquelas duas características, que é o tamanho da fonte e a abertura angular. Então, a baixa imitância significa fonte pequena com divergência angular pequena. Então, o que se quer no mundo é uma máquina de baixa imitância, certo? A nossa imitância hoje é 100 nanômetros radiano. A unidade de imitância é justamente tamanho e ângulo. Então, nanômetro radiano. A nossa é 100, é um dos maiores do mundo. A gente pode se orgulhar em ter uma das maiores imitâncias do mundo. Mas não é uma coisa boa, porque o que você quer é ter baixa imitância. Tá? Então, o Brasil, obviamente, está limitado no que é possível de ser feito nesse ciclo. Tá? No mundo, hoje, tem da ordem de 60 a 70 síncrotrons. Tá? Esse é o da Austrália, que é de terceira geração. Esse é o nosso, que é de segunda geração. E tem vários de terceira geração, alguns de segunda. Desses 70, o diretor científico hoje, que está lá no síncrotron, que eu convidei para vir, é um pesquisador chamado Yves Petrov. Talvez algum de vocês conheça. Ele foi o diretor-geral do síncrotron de Grenoble e ele veio para me ajudar a organizar a casa lá. E ele fala que desses 70, mais ou menos, você pode considerar que tem uns 30 que realmente são cientificamente ativos. Então, considerando esses que estão produzindo ciência, fazendo coisas, 16, ou seja, mais da metade desses, já são de terceira geração. Além disso, mais 5 estão sendo construídos no mundo atualmente em países que são relativamente, 4 deles em países relativamente pequenos, comparado, por exemplo, com o Brasil, mas com economias que são fortemente de conteúdo tecnológico. Tá? Então, essa é, como eu vou mostrar, o Brasil, a diferença, por exemplo, aqui de brilho, aqui são tubos de raio-x, 5 de primeira geração, o nosso está mais ou menos por aqui, certo? Apesar dele ser esse gráfico aqui está exagerando os de segunda, aqui com onduladores e tal. E os de terceira geração estão aqui em cima já. Lá, lasers de elétrons livres estão aqui em cima. Mas 5 de terceira geração estão aqui. E esse é o projeto nosso, atual, que seria esse síncrotron que colocaria o Brasil, dependendo do ondulador, nesse patamar. Completamente competitivo do ponto de vista de brilho. Tá? Além disso, o número de usuários em síncrotrons no mundo tem crescido cada vez mais, da ordem de 40% nas instalações dos Estados Unidos e no SRF, que é a maior instalação na Europa. Também um número grande de empresas tem começado a fazer uso direto, fora o uso indireto via universidade. 180 indústrias no Spring Gate, que é o maior síncrotron do Japão, 60 regularmente vão ao SRF, num conjunto de áreas das mais variadas possíveis. Tá? Nanocosméticos, por exemplo, a L'Oréal, uma grande usuária do SRF. Isso ninguém imaginar. E esse é o projeto, certo, do que seria o novo anel para trazer o Brasil naquele patamar. A gente fez uma votação interna lá, ganhou o nome de Sirius, porque é uma máquina de alto brilho, e Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Então o nome da máquina vai ser Sirius. Tá? Essa é uma comparação de alguns parâmetros importantes da máquina atual, da máquina futura, e 3 síncrotrons que foram recentemente, nos últimos 3, 4 anos, construídos no mundo, que é o Soleil na França, o Diamond na Inglaterra, o síncrotron na China de Xangai. E esse é o projeto que está em construção, que é o NSLS-2 em Brookhaven. Então é o síncrotron que os Estados Unidos estão construindo no momento. A energia atual do nosso é 1,37, o projeto está com 3 GeV, que é parecido com a energia dos outros síncrotrons.
O diâmetro tem que crescer, se você quer uma máquina de baixa emitância, não tem jeito, você tem que fazer uma máquina grande, ainda mais se você quer otimizar o tamanho de trechos retos. A nossa emitância atual, como eu falei, é 100 nanômetros radianos, todo mundo está tentando construir máquinas com emitâncias próximas de 1. A nossa emitância sem dispositivos de inserção vai ser próximo de 1.7, se você adicionar alguns Wigglers, eles têm uma tendência a diminuir essa emitância, a gente imagina que ela consiga chegar perto de 1. Então vai ser extremamente competitiva. Vai ter 18 trechos retos. Ela tem desenhos inovadores, porque ela vai ser a primeiro síncrotron baseado em ímãs permanentes. Os protótipos já foram construídos e tem detalhes que eu não coloquei aqui, associado a você também usar os dipolos para ter uma faixa só de alto campo, com um cercado de ímãs de baixo campo. Portanto, você extrai radiação dura só no trecho onde você quer. E o resto vai ser com energia crítica mais baixa, o que simplifica o projeto da máquina do ponto de vista da dissipação de energia e uma série de outras questões. Então, você também de potência que você necessita. Então, é uma máquina cheia de inovações. E do ponto de vista de brilho dos dipolos, obviamente o brilho dos dispositivos de inserção depende dos dispositivos de inserção. Mas dos dipolos, que eles também vão ser boas fontes, vão ser bastante pequenininhas. Normalizados pelo que a gente tem hoje no LNLS, em 10 keV você vai ter um ganho, que já é significativo, da ordem de 6.000 no novo anel. Mas em 50 keV, que foi o que eu falei, a gente basicamente não consegue fazer nada hoje, não consegue, né, basicamente. A mudança é do fator de bilhão. E 50 keV é bastante importante para um monte de coisa. Você quer penetrar materiais maiores, certo? Você quer poder fazer uma série de experimentos, você precisa ter energia mais alta. Então a diferença aqui é não fazer. A gente hoje não faz esses experimentos no Brasil. Tá? Aqui é comparativa, como eu tinha falado, aquela curva universal do dipolo. Aqui é a curva do ondulador, que é esse supercondutor que a gente acabou de colocar lá, que vai ser esse de 4 Tesla. As coisas em vermelho e marrom são os atuais, quer dizer, é o atual anel. Então esse é o dipolo, esse é o Wiggler, esse é um hipotético ondulador com um determinado gap pequeno. Esse ondulador não está lá. Isso vai ser o que é o dipolo do Sirius. A gente pretende ainda melhorar esse dipolo aqui, mas esse é o dipolo do Sirius, então já veja a diferença, até melhor do que o ondulador, ou o Wiggler que você tem. Esse seria esse mesmo Wiggler na nova máquina. Então você vê que você já tem radiação aqui para cima de 100 keV, tá? Com alto fluxo. E esse ondulador aqui, você pode desenhar outros que cobrem mais ou menos essa região, chega a 10 a 21. Então você vai poder chegar numa faixa importante até 12, 13 keV com 10 a 21. Tá? Aqui é um filminho, o pessoal lá da área de faz o marketing, sempre tem que ter um filminho, né? Então esse é uma visão de futuro do que vai ser o local, então dá para ter uma ideia do tamanho dele comparado com o novo anel, com o atual anel. Certo? A gente estava pensando em pedir dinheiro para a Copa do Mundo, vender isso aí como estádio de futebol, mas acho que não vai colar. Põe uma graminha lá no meio, uns golzinhos, né? Vender a mesma ideia. Então você já vendia isso aí. Então, depois vira um 5. Esse seria o booster e essas linhas de luz, todas elas com mais da ordem de 70 metros, e nós queremos ter algumas bem longas. Tá? Então vai dar uma dimensão do que a gente está falando aí. Bom, por que deixa eu falar algumas coisas rapidamente, eu sei que já deve estar para acabar daqui a pouco, né? Uma das características importantes, como eu falei, é a coerência da radiação, certo? A coerência abriu novas áreas. Agora eu vou passar bastante rápido por algumas aplicações. Por quê? Se você só faz com raio-x, por exemplo, e você ia fazer uma imagem, vamos botar a ideia de imagem, você precisa ter o contraste. Então todo mundo que vai fazer a imagem do osso, você tem uma região que absorve mais, uma que absorve menos, certo? E você dá um contraste entre as duas coisas, você vê que tem um osso lá. Só que tecido mole tem o coeficiente de absorção é muito parecido, então é muito difícil você distinguir estruturas. Certo? Porque o coeficiente de absorção é baixo e muito parecido. Tá? Se você tem agora o raio-x incidindo no material, que tem diferentes densidades em determinados pontos, o índice de refração muda. O índice de refração do raio-x é muito próximo de 1, tá? É 1 menos delta. Tá? Só que essas pequenas mudanças, elas são mais importantes para a matéria mole, por exemplo, alguns materiais, do que o coeficiente de absorção, dependendo da energia que você está. Tá? Então, essas pequenas variações, por exemplo, de índice de refração,
Se você tem uma radiação coerente, você pode depois, existem outras técnicas, estou descrevendo uma delas. Por exemplo, pode te levar a efeitos de interferência por esses diferentes caminhos que vão te dizer alguma coisa quando você fizer a detecção do padrão de interferência lá na frente sobre o seu objeto. Tá? Então, você, olhando em diferentes distâncias, como é que é o padrão da sua imagem que está associado com essa interferência da radiação que atravessou o seu material, você pode aprender coisas sobre o seu objeto. E outras técnicas, que não são como essa, como eu descrevi, que te permitem também explorar esses processos de coerência e interferência que vão te permitir fazer imagem. Isso revolucionou a área de síncrotron nos últimos anos. Tá? Um exemplo, que depois eu vou mostrar só uma série de exemplos rapidamente. Então aqui, por exemplo, duas esferas de um polímero, certo? Aqui é poliestireno e aqui é parileno. Tá? São plásticos distintos. Se você fizesse uma imagem de absorção, você não ia ver absolutamente nada. Ia atravessar esse troço. Você faz usando essa técnica que eu falei, onde você vai olhar as variações de índice de refração e colocar para diferentes distâncias, e você vê o troço. Tá? Então, isso daqui mostra que você pode fazer imagens, certo? De objetos que você não consegue ter contraste na área, usando absorção simplesmente. Se você acoplar isso daqui a você pegar o seu objeto, colocar em diferentes distâncias para ver diferentes padrões de interferência, rodar o seu objeto para poder pegar diferentes planos, você pode começar a fazer uma tomografia de raio-x para quase qualquer coisa. Certo? A questão é como se fosse um holograma. Então você tem a interferência do feixe que vai com o que está sendo, como é que se diz? Desviado, né? E por isso é a importância da coerência da radiação, certo? Síncrotrons não são lasers, mas a fração de coerência que você tem nessas máquinas de alto brilho é bastante significativa. Tá? Exemplos, agora começando com a área de paleontologia. Então aqui é o fóssil de uma planta, acho que é o fóssil mais antigo de planta, é uma planta lá da Escócia. Tá? Então você vê o fóssil ali, vamos dizer que você quer estudar esse troço. Se eu fosse fazer uma absorção, certo? Do que seria essa planta, basicamente você não vê nenhum contraste, quase. Usando essa técnica que eu mencionei para diferentes distâncias, certo? Então você vai ter diferentes estruturas, compondo todas essas imagens, você tem uma reconstrução, certo? Que agora você vê, olha, a diferença do que você tinha como absorção. E eu posso fazer isso agora para diferentes cortes, certo? Então você agora tem uma imagem 3D, certo? De um objeto, você não precisa destruir. Um outro exemplo interessante, também na área de paleontologia, isso mostra porque tem revolucionado a área de paleontologia. Tinha esse ovo, esse tamanho ovinho aqui, o pessoal discutia se isso aí era um fóssil de dinossauro ou se era um fóssil de pássaro. Para aprender, você ia ter que destruir o negócio, porque é único, então você não pode destruir. Então, com raio-x, você penetra essa técnica que eu descrevi, você tem resolução micrométrica, eu acho que essa daqui talvez seja da ordem de 1 micrômetro. Hoje, você já tem resolução abaixo de 1 micrômetro, certo? Então você penetra e resolve cada um dos ossinhos que estão lá dentro. Você faz o experimento rapidamente uma semana, põe um aluno para trabalhar duro por 3 anos e meio e chega no resultado. É mais ou menos a vida, é assim, mas você tem todos os ossos e o cara acho que recompôs e no fundo mostrou que não era nenhum pássaro, nenhum dinossauro, era um réptil. Mas o importante é que a técnica permitiu. Então, isso está mostrado para a paleontologia, mas imagine isso aplicado a quase qualquer área. Aqui é um outro exemplo também, uma espécie única. Acabaram de achar recentemente o que seria esse esqueleto, talvez acho que o mais antigo. Foi levado ao SRF de Grenoble. Você pode fazer essa técnica, certo? Obter imagens 3D do objeto. Para isso você precisa altíssima energia para penetrar isso daqui. E agora você pode ir para casa, não precisa mais mexer basicamente no objeto, você pode fazer o estudo de toda a estrutura interna do fóssil. Ossos, dente, insetos em âmbar. Então, é uma revolução na área de paleontologia. Outras áreas de aplicação da técnica, a indústria alimentícia, por exemplo.
Então, o pessoal interessado em entender por que maçã dura mais do que pera. Então, você pode estudar os canais de distribuição de oxigênio internos, você pode estudar a distribuição de bolhas de ar em chocolate, sorvete. Então, tem o pessoal de indústria alimentícia que vem usar. Indústria de cimento, você pode fazer imagens 3D, rachaduras, trincas, corrosão. Então, também tem tido um uso enorme disso na área de engenharia civil. Metalurgia, você consegue, com variações dessa técnica que eu mencionei, estrutura de grãos, consegue estudar o contorno de grãos, consegue fazer evolução temporal de uma corrosão que em geral ocorre nessas estruturas. Então você consegue colocar essa peça, por exemplo, no meio ácido e acompanhar a evolução dessa trinca, fazendo essa imagem com resolução tridimensional para aprender. Indústria de cosméticos. Então são trabalhos que a L'Oréal tem muito interesse, tanto para a pele, aqui um exemplo de cabelo, aqui de fluorescência, então você consegue ter uma distribuição espacial, né, dos diferentes elementos. Em alguns casos, você também está interessado na penetração, por exemplo, do shampoo no cabelo. Então você quer saber se o shampoo penetra mais, penetra menos, quanto que ele penetra. Então você tem usado a indústria de cosméticos, nanocosméticos, por exemplo, que são coisas importantes você caracterizar, o pessoal tem ido muito usar síncrotron. Então a L'Oréal é uma grande usuária de síncrotron na Europa. Tá? A área de biologia, então, por exemplo, aqui seria uma tomografia dessa região do ratinho aqui, usando só a tomografia tradicional, você vai lá fazer um tomograma normal, e esse é fazendo uma variação dessa técnica que eu mencionei. Ó, o tipo de resolução de contraste que você tem. Nós vamos instalar no síncrotron aqui no LNLS algo que vai permitir a gente fazer coisas parecidas com essa no momento. Temos grandes limitações, tanto de energia de penetração quanto de resolução espacial por causa da imitância. Mas a gente vai usar umas grades de difração para poder permitir fazer imagens. Então a gente quer abrir essa área de imagens de uma forma mais, vamos dizer assim, ativa no Brasil, que é uma área que tem sido muito importante. Aqui imagens de cérebro. Esse é um corte, obviamente, artificial, tá? Você faz no computador depois. Então você tem resolução, segundo os caras aqui, certo? Que você conseguiu enxergar certas células que você não conseguia enxergar normalmente ou naturalmente, tá? Sem poder fazer, sem fazer, usar corantes, né? O pessoal está avançando também para fazer microscopia de células com resolução já de organelas usando o síncrotron. Então você tem imagens 3D intracelular. Tá? Então isso também são avanços recentes. Algumas técnicas que usam, o pessoal chama de speckles, que na verdade também tem a ver com a coerência, está permitindo você chegar à resolução nanométrica de certas estruturas. Ainda não é operação regular, tá? Mas é onde a técnica está avançando do ponto de vista de imagem. Aqui são aplicações em medicina, vou pular isso daqui porque eu falei hoje no IEA, então você tem algumas aplicações, eu falei hoje lá na medicina. Então aqui são também imagens que você pode fazer, fazendo, por exemplo, uma das vantagens do síncrotron ser sintonizável, você pode fazer uma absorção antes da borda e depois da borda, por exemplo, de um elemento iodo, certo? Aí você subtrai e consegue ter uma resolução bastante boa na sua imagem. Tá? Aqui é mostrando também outros detalhes de imagem de veias de um rato, usando também imagens de síncrotron. Então, tem uma linha, por exemplo, no SRF, tem uma linha de aplicações médicas. Tá? Vou pular aqui. Outra área que também tem sido bastante tem sido revolucionada pelo uso de síncrotron é geofísica. Então você pode usar células de pressão e chegar a altíssimas pressões e com laser aquecer e chegar a altíssimas temperaturas. Como você tem brilho suficiente, você identificar quais são as mudanças de fase, qual a fase que está um determinado material, a pressões e temperaturas próximas ao centro da Terra e de outros planetas. Tá? Então essa é a técnica. Você tem uma célula de diamante, você vai esquentar com um laser e você vai chegar com o seu raio-x para poder fazer cristalografia. E é preciso alto brilho, porque você vai ter que entrar, certo, num cristal bastante pequenininho, atravessar o diamante, certo? Então você tem que ter intensidade suficiente para enxergar alguma coisa. Tá? Na área de biologia molecular e estrutural, está terminando aqui agora, obviamente hoje acho que
das proteínas depositadas no PDB, que é o Protein Data Bank, acho que são 80% ou mais de 80%, mais ou menos, que foram resolvidas em síncrono. Então, quase qualquer estrutura complexa é hoje resolvida em síncrono. Principalmente para proteínas de grande interesse, que são proteínas de membrana, que é muito difícil de fazer cristal. Então, você tem cristais muito pequenos, então você precisa ter o que o pessoal chama de linha de microfoco, porque você precisa poder focalizar num cristal bastante pequeno. Então, a gente não consegue fazer isso hoje no Brasil. Tá? E, obviamente, para entender a função, que é a importância, precisa ter estrutura. Tá? Então, você precisa, obviamente, então, conseguir fazer a determinação estrutural. O Brasil ainda não tem indústrias farmacêuticas que realmente atuam fazendo isso, mas esperando que a gente vá ter um dia, né? É importante, porque hoje quase qualquer indústria farmacêutica são grandes usuários de síncrono. Tem mais de 140 linhas de luz no mundo dedicadas à biologia molecular e estrutural. Nós só temos 2, né? Então, aqui são vários exemplos de moléculas, né? Eu queria terminar com essa daqui para mostrar o que é possível você resolver hoje. Então, esse é o ribossomo. Eu me lembro quando eu era criança que estudei biologia na escola, ribossomo era uma bolinha, certo? Agora você sabe o que está dentro daquela bolinha. Então é a fábrica de produção de proteínas, certo? Então ele vai ler o RNA e construir uma proteína a partir da informação que está naquele RNA. O DNA abriu, o RNA foi lá, fez a transcrição do DNA para o RNA, esse RNA tem que viajar, ele vai se ligar ao ribossomo, certo? E vai, através daquela informação, montar uma proteína. Tá? Isso é falando. Hoje você sabe onde está cada átomo e começa a entender, por exemplo, o funcionamento dessa máquina. Tá? Então, cada uma dessas coisas são proteínas, são distintas proteínas, isso aqui é RNA também. Tá? Então, você agora, e é uma máquina impressionante, levou o prêmio Nobel para algumas pessoas, a Ada Yonath teve no laboratório lá, dando uma escola que a gente organizou em janeiro, ela foi uma das que recebeu o prêmio Nobel de Química em 2009. Resolver estruturas como essa, que também é uma das fronteiras, isso você precisa de um síncrono de terceira geração. Nós não conseguimos resolver estruturas, porque é muito difícil cristalizar uma macroestrutura como essa. Isso aqui não é uma proteína, isso aqui é uma macroestrutura. Fazer um cristal disso daí é muito difícil, então você tem cristais muito pequenos, com muitos átomos, você precisa de alto brilho para poder resolver. Então termina com esse filminho. Uma das importâncias que tem aberto, então, o estudo do ribossomo, ele tem ajudado a entender o funcionamento de um número significativo de antibióticos e ajudado a desenhar novos antibióticos. Porque o pessoal descobriu que boa parte dos antibióticos, ele atua a nível do ribossomo. E o ribossomo é uma máquina, não sei se está dando para enxergar direito, esse é um filminho da Ada Yonath. Então, você tem a situação em que o RNA, acho que já foi até aquele lá ou não? O RNA estava sendo lido, a molécula do antibiótico, naquele caso, ia impedir a leitura do RNA. Tá? Tem uma outra maneira que ele impede a chegada das moléculas que carregam os aminoácidos. Então, você tem moléculas que carregam os aminoácidos, elas se ligam ao RNA. Então, o ribossomo tem um pedaço que o RNA se liga. Aí vem moléculas que estão, obviamente, grudadas com seus aminoácidos, que quando cada pedaço do RNA se liga, de alguma maneira aquilo lá faz com que ligue especificamente aquele outro carregador. Isso é montado e tem um tubo que vai saindo a proteína do outro lado. Então o antibiótico pode atuar impedindo uma dessas 3 partes. Ou ele pode impedir a leitura do RNA, então a molécula vai lá e se liga. Ele pode impedir a chegada das moléculas que carregam os aminoácidos, ou ele pode travar o tubo de saída que os aminoácidos sairiam para a proteína seguir. E o que é impressionante, a Ada ela mostrou no seminário, é que os ribossomos são estruturas muito parecidas entre todos os diferentes seres. Tá? São estruturas mais ou menos conservadas. Então, como é que o antibiótico mata a bactéria e não mata a gente? É uma questão importante. Você não pode desenhar alguma coisa que, senão... Por isso que às vezes faz mal também, você tem que tomar cuidado. Você não quer algo que atue no seu RNA. E são pequenas modificações atômicas em certos locais do ribossomo que fazem com que a especificidade do antibiótico. Então, você entendendo a estrutura tridimensional, permite que você entenda melhor o funcionamento, por exemplo, de diferentes antibióticos que possa desenhar melhor. Tá?
Eu acho que com isso daqui, eu acho que encerro o conjunto de aplicações. Obrigado. Desculpa aí o tempo. Professor, só pra matar essa dúvida. Quando você quer acelerar seu feixe, no caso, ter uma energia maior do que a que tem atualmente, você teria que ter um aparelho com dimensões maiores, né? Com diâmetro maior. Para você ter uma energia maior, como a geometria está fixa, certo? Se eu quisesse aumentar a energia, eu teria que conseguir aumentar o campo magnético para manter o mesmo raio, tá? Só que eu não tenho como hoje aumentar mais o campo magnético, porque você já chegou na saturação do seu magneto. Eu não tenho como aumentar o campo magnético para poder aumentar a energia. Então, eu poderia manter o mesmo campo magnético aumentando o raio, mas aí eu preciso desmontar tudo esse troço daqui e construir um novo. Certo? Então, dentro do que eu tenho hoje, eu também não tenho saída, porque eu não tenho como aumentar a intensidade do campo. Ou então eu troco todos os magnetos para colocar um magneto supercondutor. Certo? O que não faria assim, o que eu falei. Você tem que basicamente reconstruir o seu anel. Então, aí você aumenta, atualmente você tem que aumentar a dimensão do seu síncrono. Hoje, se eu quiser aumentar a energia, com o mesmo campo magnético, eu teria que aumentar o anel. Esse novo aparelho vai ser com dimensões maiores. Vai ser com dimensões bem maiores. Ele é 5 vezes maior. Mas ele é maior por duas razões. Uma é essa, porque você vai aumentar a energia. O campo magnético local também vai ser maior. Tá? O nosso hoje é 1,7 Tesla. Nós temos um desenho, nós queremos ter, na verdade, ímãs, que eles são 3 pedaços. Tá? Ele vai ter um pedaço de meio Tesla. Ele é o que a gente chama de estrutura tripla. Tá? E aqui na meia. Então, o ímã central. Tá? Então, isso aqui vai ter meio Tesla aqui. E uma faixinha no meio que a gente espera poder chegar em 2,5 Tesla. A gente já fez um de 2 Tesla, a gente espera chegar a 2,5 Tesla. Então, aqui você vai ter desvios permanente. Neodímio ferro boron. Tá? E com a energia de saída desse novo, vai ser possível realizar a formação daquelas imagens? Todas. Tudo que eu mostrei aqui, a gente vai poder fazer no novo. Por isso, porque eu falei. O que eu mostrei no final, a gente não consegue fazer hoje. Tá? Algumas coisas sim. Tá? Mas tudo que eu mostrei, obviamente, depende de construir linhas de luz que permitam. Então, depende dos usuários também. Então, tem toda uma sequência de desenvolvimento. Não, só quando? O quando depende de fluxo de caixa, né? É possível, a gente consegue fazer uns 5 anos, tá? Então, a gente gostaria. O custo é estimado, porque também depende do número de linhas de luz, tá? Para abrir com 10 linhas de luz, que seria o razoável, porque você não quer abrir com menos de 10, porque você tem que ter todas as técnicas e tal. A gente estima em torno de próximo a 400 milhões de reais, 380 milhões de reais mais ou menos. Tá? Se você está falando em 5, 6 anos, você está falando em 35 milhões de dólares por ano. Então, o Brasil teria que investir, se quiser poder fazer isso tudo para diferentes áreas, da ordem de 35 milhões de dólares por ano. Zé, eu acompanhei a história do síncrono, né? Sabe, desde lá perto da PUC e tudo, colegas que participaram do desenvolvimento, pessoal alguns que estão lá ainda, alguns né? estão lá ainda, outros que levaram linhas para serem testadas no exterior e depois voltaram, né? Então, é interessante a gente acompanhar a história, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer não tem nenhuma colocação assim de pensamento pessoal, é só uma questão. Qual a métrica que é usada hoje em dia para avaliação nacional do síncrono? Uma vez que a gente quer, né, vamos supor, desejamos os Sirius, qual é a métrica de avaliação nacional hoje? Porque você mostrou aí a questão de custo e o Bafa até perguntou quanto sai por cabeça dos pesquisadores que estiveram lá, mas em termos de produtividade do que sai dali cientificamente ou de coisas envolvidas talvez com patente ou não, como que porque cada local nós temos uma métrica de avaliação, né? Seja ela boa ou ruim, de alguma coisa é utilizada para avaliação, né? Como que é o do síncroton hoje do ponto de vista nacional? O que eu falei, do ponto de vista formal da operação, então o que existe é esse contrato de gestão. Certo? Então, o que o Ministério entende que ele quer é uma máquina que
os usuários possam ir utilizar. E aí, o que ele mede é número de horas de feixe, número de artigos, tem uma série de indicadores, certo? Que você acorda com o Ministério, eles podem ser bons, podem ser ruins, dependendo de como você olhe para eles, tá? Mas você tem esses indicadores e tem um contrato de gestão que você assina e você tem que entregar esses números, tá? E no final, e é aberto, qualquer um pode entrar na página e olhar esses indicadores, certo? Isso é feito uma avaliação por um comitê que o Ministério escolhe. E esse comitê tem pessoas, tem um representante ou dois da comunidade científica, mas tem representantes do Ministério do Planejamento, do Ministério de coisas outras coisas. Do ponto de vista da... Então, essa é a avaliação, vamos dizer assim, formal. É assim que você formalmente é avaliado. Tá? E tem um processo, tanto que agora a gente vai ter na semana seguinte, vem o comitê de avaliação, ela vem 2 vezes por ano, olha como é que está andando, então você é avaliado no meio do ano e depois 2 vezes por ano. Avaliação semestral e depois no final anual. Tem que escrever um relatório, tem um relatório de gestão, tem um relatório de todas essas coisas, é público, tá? Tá tudo lá. Se a comunidade acha que está bom ou está ruim, é uma questão que a comunidade deve ter que fazer. Se ela acha que tem que melhorar a qualidade, se ela acha que tem que melhorar o número. Essa discussão, certo? Ela não faz parte vamos dizer assim, do processo de funcionamento normal. Se a Sociedade Brasileira de Física vai fazer um painel para achar que é bom, não é bom e tal. Entendeu? São 2 coisas separadas. Tem a questão de operação, então existe um processo e ele é transparente. Tá? Qualquer um tem acesso, e existe uma questão que qualquer um pode levantar, certo? Qualquer sociedade pode perguntar se está bom ou se não está bom, se vale a pena ou não vale a pena. Mais ou menos na direção do que o Marcelo falou, a gente também acompanhou o síncrono, inclusive Ribeirão fazia parceria com São Carlos para reivindicar que os síncronos viessem para essa área, e o apelo de Ribeirão era entrar na questão das imagens médicas, né? Pelo jeito, quer dizer, a coisa não evoluiu porque a máquina não tem a energia suficiente. E, coincidentemente, 3 pessoas importantes do início, né, o Roberto Lobo, o Aldo Kraevski e o Ricardo Rodrigues, eram de São Carlos. Né? Foram em algum momento. O Roberto estava emprestado lá no CBPF, depois, enfim, tem essa história. E eu me lembro que uma das questões que eram muito colocadas, que você colocou no início, era a questão do desenvolvimento instrumental. E o síncrotron, acho que foi a entidade que importou a primeira máquina de corte a laser no Brasil, que cortava as chapas de ferro silício para fazer os eletroímãs, né? E tinha essa expectativa de que isso iria criar um spin-off e várias empresas iam sair. Você colocou que ainda nós estamos, em termos de instrumentação, aquém do desejado. Na minha opinião, como o Brasil, acho que sim. Sim, então, e aí a gente na universidade passa por essa experiência o tempo todo. Quer dizer, eu como fiz experimental, volto no meu pós-doutorado e vou fazer instrumentação aqui. E aí a gente começa a construir coisas. E você, depois de uma certa experiência, vê que falta algo, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, como é que funciona o desenvolvimento instrumental? O cara que está na academia, na universidade ou num laboratório nacional desse, ele é o cara que idealiza o instrumento, ele é o cara que tem a concepção do que deve ser feito, ele sabe onde está o gargalo, ele sabe qual é o objetivo que ele deve atingir. Mas depois ele contrata alguém, uma empresa geralmente, que tem pessoal que já foi cientista um dia, etc., que constrói, que por sua vez subcontrata outras partes. Então a coisa vai rápido. Aqui o que eu vejo é que a gente tenta, por uma inexistência desse apoio externo, fazer tudo in-house, tudo dentro de casa. E quando você termina uma tese, quer dizer, você teve um aluno que às vezes passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, desenvolveu uma bobina de radiofrequência por ressonância magnética. Aí essa bobina, na hora que ela está pronta, ela serve o grupo e não tem sequência, porque falta esse lastro. E eu queria saber o seguinte, na avaliação de vocês, quer dizer, tinha esse objetivo, os magnetos foram construídos, né, toda essa coisa foi feita. Gerou o spin-off, quer dizer, hoje se você quiser passar para o Sirius, você já pode dizer, bom, nós não estamos começando do zero, porque a Villares vai fazer o aço, eu me lembro que aquela Home ia fazer toda a parte de usinagem, todas aquelas empresas, de Campinas acabou ganhando, porque tinha esse entorno de empresas de alta tecnologia que iriam ser parceiras. Elas foram. Existe esse apoio? Quer dizer, essa é a pergunta que eu queria
Provavelmente não do jeito que se imaginava que poderia ser, mas aí não é um problema do síncrono, é um problema estrutural do país, né? Hoje, nós temos alguns parceiros, tá? Então na área de peças para ultra alto vácuo tem uma certa qualificação, que foram empresas, como você mesmo falou, algumas de fabricação de aço tal, que até foram juntas com o LNLS, se qualificando para fornecer coisas. Então, mas são poucas. Tá? Um dos esforços que a gente quer com o CIS, de novo, começando com esforços, é até uma solicitação do Brito, que a gente conversou com ele, que a gente tente fazer partes do projeto exatamente como você falou, com parceria. Então, o que você quer é encomendar uma parte, não necessariamente fazer inteiro aqui. Fazer outsourcing. Né? Isso. Então, por exemplo, a área, a gente está tentando tentar conversar com o INPE para ver, porque eles parecem que estão fazendo bastante isso em projeto espacial. Então, por exemplo, tem peças que a empresa lá do Jarbas de São Carlos está desenvolvendo para... Exatamente, câmara do satélite. Então, você faz uma encomenda. É como quando a NASA precisa de alguma coisa e ela encomenda de uma Lockheed, ou seja lá que uma empresa. Mesmo que ela seja desenvolvida em parceria. Então nós vamos querer fazer esse esforço. Certo? Quão bem sucedido vai ser isso para continuidade, depende de questões macroeconômicas, de outras questões que são muito difíceis você controlar. Né? Mas seria o ideal. Por exemplo, algumas das empresas lá no exterior, como você falou, esse robô é de uma empresa chamada Irelec, que é uma empresa, e alguns detectores são empresas que nasceram de pessoas que desenvolveram coisas para máquinas, para síncronos e tal, que depois foram produzir para os outros. Né? Aqui a gente acaba não conseguindo fazer isso. Mas a gente não consegue fazer isso nem para o aluno, como você falou. Lá no exterior, o pessoal termina muitas vezes um doutorado, ou ele às vezes já adquiriu conhecimento, ele vai tentar abrir a empresa dele, de alta tecnologia. Desenvolver alguma coisa e torcer para aquilo ficar bom para ele vender para um grande e ganhar dinheiro nessa privatização. Então, essa é uma coisa que é uma cultura que a gente não tem muito ainda. Né? E seria importante, de novo, a gente vai tentar fazer isso no projeto. Tá? Mas, infelizmente, o Brasil talvez não tenha caminhado. Estamos numa situação, acho que melhor, conversando com o Ricardo, que voltou, ele disse que estamos melhor do que estava quando eles começaram. Né? Isso que eu ia perguntar também. Quando você falou que trouxe de volta, não foi o Silon, foi o Ricardo. Foi o Ricardo. O Silon está lá no sul. Não, foi o Ricardo. Foi o Ricardo. O Ricardo topou voltar, fiquei muito feliz. E ele é o coordenador do novo projeto. Mais alguma pergunta? Bom, nós... Mas é difícil, não sei se seria o governo não investir, certo? Porque, por exemplo, você pega empresas, tá? E eu tenho tentado ir conversar com várias empresas, tentar trazê-las para usar, etc. Tá? Uma empresa inova, eu me lembro que isso me marcou quando eu assisti um desses, você vai ficar assistindo palestra e todo mundo só fala que o Brasil precisa inovar, fazer patentes, não sei o quê. Como é que você faz isso? Se uma empresa vai inovar, vai fazer alguma coisa diferente, porque ela é movida pelo mercado, não é porque o governo quer, certo? É alguma competição, ou porque ela vai ter um ganho. Se ela já está ganhando dinheiro fazendo o que ela faz, certo? É muito difícil você convencê-la a gastar dinheiro para fazer alguma coisa diferente, a não ser que ela vá ter um ganho com isso. O objetivo dela é diferente do nosso, então ela não, entendeu? Ela está lá para ganhar dinheiro. Então, ou você vai ter novos mercados competitivos que vão exigir que ela faça isso, ou você vai dar algum tipo, entendeu? Não é uma coisa tão simples. Certo? Então ela vai ter que ver se ela vai, qual o mercado que ela vai, é exportadora, ela vai precisar fazer isso, ela vai. Então é uma equação mais complicada, não é uma equação tão simples. Certo? E inovações porque você tem inovação incremental, que o cara vai só melhorando, e tem inovações mais de disruptura. A maior parte das empresas não vai querer ficar investindo demais em inovações de disruptura. São poucas, então seriam em geral às vezes essas pequenas empresas que vão trazer realmente novas ideias. Só que você daí tem que ter um jeito de financiar essas novas empresas. Aí talvez sim, você possa criar mecanismos para que esse jovem com alguma grande ideia possa começar a sua coisa. Né?
E aí são vários estágios, é fazer um protótipo, do protótipo ele tem que conseguir fazer um upscale, daí tem que fazer estudo de mercado, aí tem que colocar esse troço no mercado, aí o cara que é um bom cientista depois não é um bom administrador, a empresa dele faliu. Então é uma equação complexa. Certo? Ok. Mais alguma pergunta? Não havendo, então a gente agradece o professor e vamos ter um coffee break aqui fora.